Boa tarde, pessoal. Meu nome é Amanda de Farias Ribeiro, sou aluna do 10º período do curso de licenciatura em Física e eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência como residente, né? Eu comecei a residência no final de novembro de 2023, então eu tive pouco tempo para realizar as atividades e não tenho tanta coisa para contar assim como os meus colegas, mas eu vou tentar fazer, né? Tentar fazer durar um pouco mais esse vídeo. A primeira reunião que eu tive foi justamente na semana em que eu comecei o programa. Basicamente, consistiu numa leitura de alguns textos, textos esses que vão ajudar a nortear a unidade didática pedagógica, unidade didática multidisciplinar, perdão, com todas as orientações, o que tem que colocar, o que não precisa, tudo o que deve ser feito, enfim. A partir daí, já tive a primeira reunião, foi na semana seguinte, e essa primeira reunião foi de fato a reunião, né? Porque eu fui apresentada à professora, supervisora da escola, que eu tive o prazer de conhecer na semana seguinte, e poder compartilhar, ouvir as experiências dos meus colegas, assistir a apresentação deles, ver o que eles colocaram na unidade didática multidisciplinar deles, como é que foi o processo de levar o projeto para a escola, de dar aula, enfim. E essas reuniões, essa segunda principalmente, eu acho que foi bastante importante porque já te dá uma base do que você vai ter que fazer para as próximas atividades. Aí, a partir daí, a UFLA entrou de férias, as escolas também, e a gente voltou agora em março. A primeira semana de aula, eu não pude participar da reunião por conflitos de agenda, confusão de horário, de local, enfim. E, enquanto isso, eu fiz a minha primeira unidade didática multidisciplinar, né, que é a tarefinha das férias. E na semana seguinte, que foi a segunda semana de aula, houve a apresentação dessa unidade didática. Ela não foi uma apresentação em slide, assim, para todo mundo. Mas sim, ela foi corrigida pelo meu colega, assim como eu corrigi também de uma colega. E essa troca de experiência foi bastante interessante, porque a gente pôde notar o que o colega fez de errado, quais pontos interessantes ele trouxe para as aulas, como que ele estruturou as aulas certinho, se ele seguiu ou não o que os textos diziam, a estrutura que os textos diziam. E todos os apontamentos que todos nós fizemos foi justamente os apontamentos que a professora supervisora e os professores coordenadores fizeram, o que é bastante interessante e mostra que, de fato, a gente entendeu o que deve ser feito. Embora todos nós tenhamos errado, a gente entendeu os nossos erros e a gente conseguiu identificá-los, identificar os erros também dos colegas, o que é bastante interessante. Falando basicamente da minha unidade didática, eu fiz aproximadamente 12, 13 aulas. Como é multidisciplinar e a gente faz junto com a química, eu escolhi um tema que possa ser usado tanto nas aulas de química quanto nas aulas de física, que foi o tema de termodinâmica e termoquímica. Eu estruturei 13 aulas, coloquei bastante estratégias, variei bastante assim, na metodologia. Eu coloquei textos para ler, experimentos, tanto na parte de física quanto na parte de química, e um projetinho que envolve também aspectos de CTSA, além de ter mencionado também os aspectos históricos da termodinâmica e tal, para ficar uma coisa mais multidisciplinar mesmo. E aulas essas que foi analisada pelo meu colega. Em relação às críticas que ele fez, a principal crítica é que não estava na estrutura, né, dos textos que eu li. Estava assim muito superficial, que é algo que eu pequei muito, né? Não ter colocado toda a estrutura, ter falado todo o contexto da escola, ter trazido todo esse contexto da escola antes. Informações essas que estão no projeto político-pedagógico da escola, que está presente no campus virtual. Outro aspecto que eu não considerei, além de ter faltado colocar as informações da escola em si, foi não ter buscado na literatura como que os alunos enxergam esse conteúdo de termodinâmica, de termoquímica, quais as dificuldades que eles apresentam em relação a isso.
que é algo que eu poderia ter usado para melhor estruturar as minhas aulas. Que aí eu saberia quais seriam as possíveis dificuldades deles e poder contornar a situação, trazer de uma forma que a aprendizagem deles seja de fato efetiva, né? Algo que eu também pequei muito. Foram basicamente esses dois aspectos, de colocar informações muito superficiais de introdução e de características da escola e de não ter buscado na literatura como que esse assunto é trabalhado nas escolas, né? O que não pode ser avaliado de forma, de fato, as minhas aulas, se elas estão ou não de acordo, se os alunos vão aprender ou não, vão conseguir aprender ou não, justamente por esse fator. Mas foi bastante interessante desenvolver essa unidade didática, participar das reuniões. Apesar de ter sido pouco tempo e eu não pude ter ido na escola, infelizmente, eu acho que mesmo assim contribuiu para meu crescimento profissional, como futura docente, como aluna também, e eu achei bastante interessante. Por fim, a gente teve a última reunião, que foi agora, né? Na última terça, não essa, né? Na semana passada, que foi uma reunião de fechamento, né? Para a gente dar dicas, sugestões, avaliar como que os colegas foram nas apresentações deles, se eles estão se apresentando de forma adequada, estão falando muito rápido, se não está. Enfim, foi mais como uma socialização, né? Que foi a única reunião que eu tive com o pessoal da Química. Né? E para quem não sabe, eu também já fiz Química. Só que eu não cheguei a participar de nada de residência, nada de relação a